Olá, pessoal! Continuando então a falar sobre o livro do Eclesiastes que nós começamos a discorrer hoje, a gente vai então continuar a falar sobre ele, um livro muito interessante da Bíblia Sagrada. As injustiças no mundo. Debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles, são semelhantes aos animais, porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo fim os espera. Tanto morre um como o outro, a ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vão. Todos caminham para o mesmo lugar, todos saem do pó e para o pó voltam. Quem sabe se o sopro da vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro da vida dos animais desce para a terra. E verifiquei que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto dos seus trabalhos. Esta é a parte que lhe toca, pois quem lhe dará a conhecer o que acontecerá com o volver dos anos? Pus-me então a considerar todas as opressões que se exercem debaixo do sol. Eis aqui as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para consolá-los. Seus opressores fazem-lhes violência e ninguém os consola. E julguei os mortos que já faleceram, mais felizes que os vivos que ainda estão em vida. Porém, mais infeliz que eles é aquele que não chegou a nascer, porque não viu o mal que se comete debaixo do sol. Então aqui fala que as injustiças que acontecem na Terra, elas são totalmente notáveis por Deus, né? Às vezes alguém pode achar que isso não é uma coisa vista, que não existe um ser que está olhando sobre isso, um ser que é onipotente, que olha sobre tudo. E aqui fala que, na verdade, não existe diferença entre os homens e os animais, o mesmo fim os espera. Não é que o homem está em vantagem com os animais ou vice-versa. Todos vão para o mesmo destino. Não existe vantagem alguma dos homens sobre os animais. Por quê? Porque todos saem do pó e para o pó voltam. E aqui fala o quão ruim é também a gente considerar a questão da opressão. A opressão é algo que, assim como um sorriso, ele faz bem tanto para quem dá o sorriso como para quem recebe, é uma via de mão dupla, tanto que dá o sorriso quanto que recebe, ele é favorecido. O mesmo acontece com a questão da opressão. Às vezes aquela pessoa que ela é do mal, porque a opressão ela está muito ligada com o espírito de Satanás mesmo, que é o espírito do mal. Aquela pessoa que oprime a outra e que Satanás ele faz isso porque ele considera isso normal, porque ele é do mal, obviamente, então para ele é normal. Ele, o próprio Satanás e a pessoa, eles acham que isso não é normal na cabeça deles, é assim mesmo. Só que aqui não fala que não é normal, porque fala que os seus opressores fazem violência e ninguém os consola. Ao contrário de Satanás, que é um ser inteligentíssimo, segundo muitos teólogos dizem. Não dá para você então falar que Satanás é burro, não sabe o que está fazendo, não. Quando crucificaram Jesus Cristo, até um livro, um filme que fala isso, né? Que falaram assim, Jesus tinha falado, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Responderam assim, nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo, Jesus. Não é do jeito que você está falando, não. Satanás sabe muito bem o que está fazendo. Ao contrário de muitos acharem que Satanás é meio burro, que ele não tem... A gente fala brincando, né? O tico e teco, que não bate bem da cabeça, que ele é um ser, assim, uma besta, né? Quando eu era criança, às vezes chamava brincando os meus irmãos de besta, mas no sentido de ser uma pessoa retardada. Não é nesse sentido. Satanás não tem nada de retardado, de burro. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Por isso é muito forte a gente ver isso aqui dos opressores e achar que é normal a vida. Não é normal. Se você acha que o mal é normal, você está errado. Então você é servo realmente do mal. Porque o mal não é normal, a opressão não é normal. A falta de consolação em quem está sofrendo não é normal. Tantas coisas que alguém pode achar normal. Esses dias eu vi na internet alguém falando que o medo é normal.
Não é normal. O Carlos Drummond de Andrade, ele fala também o contrário, né? O medo não é normal. Ninguém nasceu para ter medo. Ô louco, eu não gosto de sentir medo. Medo de cachorro, medo de sapo. Eu não suporto esse tipo de medo. Eu não conviveria bem com sapo na minha casa. Eu não conviveria bem com pitbull na minha casa, com Rottweiler na minha casa. Não é assim que funciona. Entende? Então, não é assim. Isso não é desse jeito que você tem que encarar a vida, porque o Satanás é pai da mentira. O próprio Jesus disse isso, que ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Como é que você vai dar crédito para alguém que só sabe mentir? Os tormentos, então isso não faz sentido, não tem nexo você dar crédito para esse tipo de coisa que o mundo coloca, o mundo usado por Satanás, porque são pessoas, às vezes, como eu disse, aparentemente muito inteligentes. E na verdade, ninguém está falando que não são inteligentes, que não são sensatas, entre aspas. Só que você tem dois caminhos porque você tem que escolher. De que lado que você está. Se você quiser ficar do lado de Satanás, ok. Só que também não atrapalha quem não quer ficar. Os tormentos da vida humana. Vi que todo trabalho, toda habilidade numa obra não passa de rivalidade de um homem diante do seu próximo. Isso é também fugacidade, vento que passa. O insensato cruza os braços e devora a sua própria carne. Mais vale um punhado de tranquilidade que 2 punhados de trabalho e de vento que passa. Vi ainda outra fugacidade debaixo do sol, um homem sozinho, sem alguém junto de si, sem filho nem irmão. Trabalha sem parar e, não obstante, seus olhos não se fartam de riquezas. Para quem trabalha, privando-me de todo o bem-estar. Eis uma fugacidade, um trabalho ingrato. 2 homens juntos são mais felizes que um só, porque obterão bom salário do seu trabalho. Se um vem a cair, o outro o levanta. Mas ai do homem só, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. Da mesma forma, se dormirem 2 juntos, aquecem-se. Mas um homem só, como há de se aquecer? Se é possível dominar o homem que está sozinho, 2 podem resistir ao agressor. Uma corda tripla não se rompe facilmente. Então, aqui fala que a vida humana, para quem está sozinho, para quem muitas vezes não tem irmão, aqui filho, né, amigo, não tem ninguém, essa pessoa ela vai realmente estar, vamos dizer assim, dependendo de uma ajuda que não existe, na verdade. Por quê? Porque realmente como que ela pode encontrar uma vida feliz dessa forma? Ela não tem irmão, não tem amigo, ela não tem realmente companhia. E aqui fala que 2 homens juntos são mais felizes do que um só, na verdade. Por quê? Porque realmente até existe uma concepção antiga, né, que uma andorinha só não faz verão. Isso vale para a vida também, né? Então tudo é muito fugaz, tudo é muito assim supérfluo. E os tormentos da vida humana, eles são inevitáveis. Não tem como alguém falar que isso aqui é uma história da carochinha, que isso aqui é bíblico, né? Que isso aqui foi escrito. Alguém pode dizer por homens que às vezes a gente nem conheceu essas pessoas, mas interessante ressaltar que às vezes até um livro de um autor que você não conhece, uma conversa com alguém que você nunca conversou, faz mais sentido do que aquilo que aparentemente você convive todo dia. Se é que você me entende. Às vezes, existem coisas, pelo menos já aconteceu muito comigo, né? Que quando eu, às vezes, por exemplo, costumava muito ser quando eu viajava, quando eu conhecia alguém que morava em outro lugar. Quando você conversava com aquela pessoa, você falava, nossa, ela tem um jeito tão familiar de ser. O que é esse jeito familiar de ser? É um jeito que você se identifica com ela. O jeito dela é familiar. Sabedoria. Mais vale um adolescente pobre, mas sábio, do que um velho rei sensato que já não aceita conselhos, porque aquele jovem saiu da prisão para reinar, se bem que tenha nascido pobre no reino deste ancião. Vi todos os viventes que se acham debaixo do sol apressarem-se junto do jovem, que ia sucedê-lo, era interminável cortejo dessa multidão, a testa da qual ele caminhava. Contudo, a geração seguinte não se regozijará por sua causa. Tudo isso é fugacidade e vento que passa. Eu entendo assim, que como existe, vamos dizer assim, não existe liberdade genuína para os filhos de Deus no mundo, como que os filhos de Deus devem agir? Eles devem agir independentemente de qualquer influência do mal. Vamos supor, você, às vezes, o medo, igual eu te falei, você não tem que ter medo do Satanás, porque, às vezes, o Satanás ele quer colocar para você
que o medo é algo normal, mas você não tem que ter medo dele. Você tem que ter medo do quê? Você tem que ter medo de você estar com medo de si mesmo. Olha como que isso é forte. Às vezes você tem medo dos outros, né? Medo dos outros, medo das outras pessoas, medo do que elas falam, medo do que elas podem fazer. Na Bíblia é muito claro, você não tem que ter medo daquele que que acanha a tua vida, que aquela pessoa que se contrapõe a você, aquela pessoa que é teu inimigo aqui na Terra. Não é dela que você tem que ter medo do quê? Você tem que ter medo de fazer o mal. Você tem que ter medo de estar servindo mal. É esse que é o medo que você tem que ter, não dos homens, não do mal. Você tem que ter medo de estar fazendo algo que está contra a sua concepção de vida. Aquilo que vai contra os seus princípios. É esse medo que você tem que ter de estar fazendo a coisa errada. Porque tem pessoas, às vezes, que elas ficam com medo do que os outros falam. Elas ficam com medo do que as outras pessoas estão dizendo dela. Ela não tem medo de estar fazendo a coisa errada. Esse é o medo que a pessoa tem que ter. O medo de estar no caminho errado. Entende? Porque aqui fala que realmente o que acontece? Se você fica com medo de ser você mesmo, a sua vida vai ser uma vida infrutífera, vai ser uma vida atormentada, uma vida cheia de infelicidade. Vê onde põe teus pés quando entras no templo do Senhor. Mais vale a obediência que os sacrifícios dos insensatos, porque eles só sabem fazer o mal. Então, novamente, como eu disse anteriormente, às vezes tem gente, já aconteceu até, de você ter medo, às vezes, de ser uma pessoa que frequenta a igreja, por exemplo. Você não pode ter medo de frequentar a igreja, você tem que ter medo de não ir na igreja, na verdade, é o contrário, não é o medo de ir na igreja. Porque, às vezes, na própria igreja, você vai encontrar pessoas que não fazem o bem dentro da igreja, não é que é fora da igreja. Porque, às vezes, alguém pode achar que é fora da igreja que você vai encontrar alguém que faz o mal. Não, às vezes é dentro da igreja que você encontra gente que faz o mal. Mas você tem que seguir como eu disse, você tem que seguir a sua consciência. Você não pode prestar atenção no que os outros estão fazendo. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Entendeu? Não se apresse em abrir a boca, nem o teu coração se apresse em proferir palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Por isso, sejam poucas, numerosas as tuas palavras. Porque muitas ocupações geram sonhos, e a torrente de palavras nas nascer resoluções insensatas. Quando fizeres um voto a Deus, realiza-o sem delonga, porque aos insensatos Deus não é favorável. Portanto, cumpre teu voto. Mais vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Não permita a tua boca fazer pecar a tua carne, nem digas ao sacerdote que isso foi apenas uma inadvertência, para não suceder que Deus se irrite com essas palavras e reduza a nada a tua empresa, porque muitos cuidados geram sonhos, e a torrente de palavras despropósitos. Assim, pois, teme a Deus. Se vires na província a opressão do pobre e a violação do direito e da justiça, não te admires, porque o que é grande é observado por outro maior, e ambos por maiores ainda. Sob todos os pontos de vista, uma vantagem para uma nação é se o rei se ocupa com a terra cultivada. Então, aqui fala que, na verdade, você não pode agir como os insensatos agem. Os insensatos, em primeiro lugar, eles se acham os donos do mundo. Isso é uma mentira. O dono do mundo é Deus que tudo criou, é Deus que é o criador do mundo, entendeu? Não deixe o insensato ele achar que ele é o dono do mundo, porque ele não é o dono do mundo. O dono do mundo não é ele. Não adianta você ter medo dele. Não adianta você ficar com medo de coisas que não fazem sentido. Você precisa agradar a Deus. Você precisa colocar a tua esperança nele. E nunca se apressar em abrir a boca. Não ficar muito ocupado. Não ficar indignado com a opressão. A opressão é algo que vai sempre existir. A injustiça, você entendeu? É algo que vai sempre existir. É importante você estar acima disso. A pessoa sensata, ela se coloca acima disso e não deixa os outros a enganarem. Muito obrigada a todos pela atenção. Até a próxima.